Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender sobre probabilidade. É isso mesmo, a partir de hoje nós começamos um novo curso, o curso de Probabilidade Discreta. E se você não quer perder nenhuma das nossas aulas, nenhum dos nossos vídeos, aproveita e clica aqui nesse ícone que você está vendo aqui no seu canto inferior do seu vídeo e a partir desse exato momento você vai se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, o conceito de probabilidade depende de dois outros conceitos que vamos aqui abordar. O primeiro deles é espaço amostral. O que é espaço amostral? É o conjunto de todas as possibilidades de um determinado experimento. No caso, um experimento aleatório. E o que é um experimento aleatório? É um experimento que depende do acaso, ou seja, se eu repito esse experimento, os resultados podem ser diferentes. Exemplo, quando você sorteia os números da loteria. Determinado sorteio, os números sorteados são 1, determinado outro sorteio, os números sorteados podem mudar, ou seja, dependem do acaso. Então, isso é o que chamamos de experimento aleatório. Bom, segundo conceito é o conceito de evento. E o que é um evento? É um subconjunto qualquer do espaço amostral. Então, a partir de agora, nós vamos conceituar o que seria a probabilidade do evento A. Bom, A aqui para nós, A maiúsculo vai representar sempre um evento, ok? E eu vou utilizar a letra grega ômega maiúsculo para representar o espaço amostral. Então, a probabilidade de A vai ser o quê? Vai ser o número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, o número de possibilidades, número de casos possíveis. Ou seja, colocando em uma notação matemática, se o meu evento é o evento A, o número de casos favoráveis é a cardinalidade do meu conjunto A, ou seja, a quantidade de elementos que o meu conjunto A possui. E eu vou representar isso por jogo da velha, né, ou hashtag de A, ou seja, lê-se cardinalidade do conjunto A, quantos elementos o conjunto A possui, dividido pela cardinalidade do espaço amostral, que eu vou representar aqui sempre pela letra ômega maiúsculo, ok? Então, a gente pode escrever aqui de maneira bem sucinta, né? P de A é igual a cardinalidade de A dividido por cardinalidade de ômega, e essa vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para calcular probabilidade, tudo bem? Então vamos fazer aqui algum exemplo onde nós vamos identificar de maneira bem simples aqui o que é espaço amostral, o que é evento e o que é probabilidade, tudo bem? Então vamos para o nosso exemplo. O exemplo diz o seguinte: são lançadas simultaneamente 3 moedas. Qual a probabilidade de obtermos exatamente 2 caras? Então vamos começar exibindo qual é o nosso espaço amostral, certo? Então se eu vou lançar aqui uma moeda, se eu vou lançar aqui 3 moedas, eu tenho aqui então algumas possibilidades, né, de resultado. Por exemplo, eu posso obter como resultado cara, 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 certo? Eu vou usar aqui a letra C para representar cara e a letra K para representar coroa, tudo bem? Então, eu tenho aqui a segunda possibilidade, cara, cara, coroa, né? Aqui representa a primeira moeda, a segunda moeda, a terceira moeda. Repare que eu posso inverter aqui as posições, né? Colocar cara, coroa, cara, para representar que a segunda moeda deu coroa. Então, a ordem aqui, né, das moedas aqui representadas faz diferença, tá? Eu também posso ter coroa na primeira moeda, cara, cara. Eu posso ter cara, coroa, coroa. Eu posso ter coroa, coroa, cara, coroa. Eu posso ter coroa, coroa, cara.
E finalmente eu posso ter coroa, coroa e coroa. Então esse é o conjunto das possibilidades de sortear 3 moedas simultaneamente. Tudo bem? Então esse aqui vai ser o nosso espaço amostral, né, que nós estamos representando aqui pela letra ômega. Muito bem. Qual que é o nosso evento? O nosso evento é justamente o caso aqui que a gente está buscando observar, que é obter exatamente duas caras. Então perceba que aqui no nosso caso, a gente vai ter o nosso evento aqui contemplado nessa situação, nessa e nessa. Certo? Qualquer outra situação aqui, a gente vai ter mais ou menos caras. Então, o evento A, ele é exatamente esse conjunto aqui. Cara, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara e cara. Certo? Então, quem seria, de acordo com o nosso raciocínio aqui, quem seria a probabilidade de obtermos exatamente duas caras? Então, fica óbvio aqui pela nossa explanação aqui, né, que é a probabilidade do evento A que nós estamos buscando. E isso é dado pela cardinalidade do A dividido pela cardinalidade de ômega. E como nós vimos aqui, A só possui 3 elementos, então isso é 3 dividido pela cardinalidade de ômega, que nós vemos aqui que possui 8 elementos, então dividido por 8. E aí você pode deixar dessa forma aqui de fração, ou você pode executar essa divisão, multiplicar por 100 e obter o resultado em percentual, tudo bem? Nós vamos preferir deixar aqui em fração, mas caso você prefira, você pode utilizar a notação de percentual sem nenhum problema, isso é equivalente, ok? Muito bem, então essa daqui seria uma ilustração de como nós podemos compreender melhor, né, o conceito de espaço amostral de evento e aplicar de fato aqui a probabilidade. Entretanto, eu chamo a atenção para o seguinte: nem sempre nós vamos poder utilizar esse raciocínio para resolver problemas de probabilidade. Por quê? O que nós fizemos aqui foi expor, né, explicitar todos os elementos do conjunto ômega para depois fazer uma contagem, né? A gente fez aqui uma enumeração de todos os elementos. Isso só é possível, isso só foi possível porque o conjunto ômega tinha poucos elementos, tinha apenas 8. No caso geral, nós podemos ter o elemento, o conjunto, o espaço amostral ômega, como tendo, por exemplo, 2.000 elementos. E aí essa forma aqui de raciocinar fica inviável. E é aí onde entra a análise combinatória. Para calcular a cardinalidade de ômega e de A, nós podemos utilizar as técnicas de contagem aprendidas no nosso curso de análise combinatória. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não sabe muito sobre análise combinatória, eu te recomendo que você vá na minha playlist sobre análise combinatória e lá você vai encontrar um material bastante rico sobre o assunto. São 50 vídeos onde ali eu tenho aulas teóricas, exemplos e problemas resolvidos, além de listas de exercícios que eu coloco na descrição de alguns dos vídeos. Volta lá então, eu tenho certeza que você vai gostar daquele material também. Vamos lá. Então, para utilizar a análise combinatória e chegar na cardinalidade de ômega, eu vou introduzir o seguinte raciocínio. Eu tenho aqui 3 moedas e cada uma delas pode verificar o resultado, cara ou coroa, após ser lançada. Então, são 2 possibilidades para a primeira moeda, 2 possibilidades para a segunda, 2 possibilidades para a terceira, e então, utilizando o princípio fundamental da contagem, a gente conclui que a cardinalidade do conjunto ômega, ou seja, do espaço amostral, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Bom, muito bem. Agora, para encontrar a cardinalidade de A. A cardinalidade de A pode ser pensada da seguinte forma. Eu tenho que ter 2 caras, então eu vou colocar aqui 2 Cs para representar 2 caras. E eu tenho que ter, consequentemente, uma coroa, porque se eu tenho que ter 2 caras e são 3 moedas, eu tenho que ter uma coroa. Então, essa é uma das configurações possíveis. As outras configurações são obtidas por meio de permutações desses elementos. Então, no final das contas, a cardinalidade do evento A é a quantidade de anagramas que essa palavra possui. Ou seja,
Isso daqui pode ser olhado como sendo uma permutação com repetição. Então, a cardinalidade de A nada mais é do que uma permutação onde eu tenho 3 elementos e 2 deles são repetidos, as letras C. Isso é 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que dá exatamente 3. Ou seja, nós aqui fizemos a contagem da cardinalidade dos conjuntos A e ômega, sem ter que listar, sem ter que exibir, sem ter que enumerar cada um deles. O que, em geral, principalmente quando ômega e A forem conjuntos com muitos elementos, vai se tornar muito mais eficiente, chegando, obviamente, a tornar essa outra solução aqui muitas vezes inviável. Então, no nosso conceito de probabilidade apresentado aqui, nós admitimos implicitamente duas hipóteses. A primeira é que a cardinalidade de ômega deve ser finita, ou seja, a quantidade de elementos que o conjunto ômega possui é finito. E segundo, os eventos elementares são equiprováveis. O que significa isso? Bom, os eventos elementares são os elementos do conjunto ômega. Qualquer elemento unitário, do conjunto ômega é considerado um evento elementar. E o que significa ser equiprovável? Significa que cada um deles tem a mesma probabilidade de ocorrer. Como é, por exemplo, no caso de um dado não viciado, onde você tem os elementos ali de 1 a 6 compondo o seu espaço amostral e cada um deles tem exatamente a mesma probabilidade de ser sorteado no momento que você lança um dado. Ok? A partir da próxima aula, então, nós vamos estudar algumas propriedades sobre probabilidade e teremos ali também uma lista de exercícios anexada à descrição do vídeo para você, meu querido estudante, treinar os seus conhecimentos. Ok? Até o próximo vídeo.